Então, a gente vai fazer aqui um vídeo para você que ganha aí dos seus 2 aos seus 15 mil reais, para que você consiga sair desse lugar e para você que não quer esperar ali 13, 14, 15, 20 anos para atingir um patamar de vida melhor. Então, é isso. Eu vou falar de acordo com a minha vivência. Se você tiver alguma outra coisa que pode complementar, que pode ajudar as pessoas aqui, eu faço questão que você comente aqui embaixo também. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz já vai deixar o like na confiança. Na verdade, já deixou antes do vídeo começar, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, considere deixar o seu like e se inscrever aqui nesse canal, se o vídeo te agregar ou te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. O ponto é aprender a consumir. Então, o que é aprender a consumir, Raul? Quando a gente é criança, logo quando você vai para a pré-escola, né, você já descobre ali que o ser humano muitas vezes ele é categorizado pelo poder de consumo. Então aquele menino que tem um tênisinho mais legal, aquela menina que conseguiu comprar o brilho da marca específica ali, já começa a gerar a atenção das outras crianças. Aquele que leva dinheiro para comprar o lanche na escola é aquele que leva o lanche de casa, né? Já são pessoas diferenciadas. E aquele que estudou na escola pública tem o que pode pagar o lanche e tem o que não pode, né? Tem o que tem que comer a comida dali. Então a gente vai aprendendo que o consumo, ele de alguma forma, ele molda a forma como as pessoas nos veem. E é por isso que hoje a gente tem um endividamento de 78,3% das famílias brasileiras. Com o passar dos anos, a gente chega então na adolescência. E nesse período da adolescência, se você é da galera do rock, você tem que fazer o quê? Consumir, comprar uma camiseta preta com a logo de bandinha. Se você é skatista, tem que comprar um tênis maior e tem que comprar o skate. E se você é um mano ali, quer ser um cria, né, hoje em dia, você precisa comprar uma camiseta largona ou uma camiseta de time, de torcida organizada. Então, o consumo, ele te caracteriza. O abarreta. O abarreta, né, da Eni, assim. Então, o consumo, ele faz com que você comece a entender que aquilo que você vai se tornar tem a ver com o que você compra. A gente vai crescendo e nos tornamos adultos. A partir disso, a gente começa a entender que para buscar a aprovação das outras pessoas, então, a gente precisa comprar alguma coisa. Essa máquina extremamente bem azeitada faz com que você chegue aos seus 20 anos de idade, provavelmente já com alguma coisinha parcelada no seu cartão de crédito que te deram desde o seu primeiro emprego, e os bancos estão aguardando ansiosamente o dia que você vai se esquecer ou infelizmente vai perder o seu emprego em alguma coisa e não vai conseguir pagar a fatura daquilo que você consumiu para se tornar você. A partir desse dia, você gerou a sua primeira dívida e daqui por diante, o banco agora ele passa a ser o novo imposto na sua vida, né? Então, se você antes tinha que pagar somente os seus impostos ali embutidos no produto, agora você passa a ter que pagar uma parte do seu salário para liquidar as dívidas. Então, não é por acaso que 78% da população brasileira é endividada. É por conta do método como a gente foi criado e por como a gente é adestrado para consumir e para que o consumo seja o mais importante de tudo. Como é que você pode sair dessa máquina? Garantindo que você está comprando alguma coisa porque você quer realmente ou porque você precisa. Isso é difícil no meio de um mundo onde a gente busca aprovação. Então, a primeira coisa é, antes de consumir qualquer coisa, é você refletir pelo menos por uma semana sobre as 3 perguntas mais importantes do consumo. Eu preciso disso? Eu realmente quero isso? Ou eu estou comprando só para conseguir a aprovação dos outros? É importante saber disso. E eu posso comprar isso? O posso comprar significa que você precisa ter dinheiro para pagar aquilo à vista. Raul, eu quero parcelar para ganhar milhas, etc. Beleza, pode passar no cartão e tal, mas tem que ter dinheiro para comprar aquilo à vista. Se você conseguir se fazer essas perguntas e não comprar coisas que você não saiu de casa com o objetivo de comprar, ou não pedir coisas pela internet em um dia, né, esperar pelo menos uma semana, você começa a quebrar a lógica do consumo por impulso e quebrar a lógica de comprar para aparecer para as outras pessoas. Simplesmente de você fazer isso, simplesmente de você decidir isso, você passa a ser um ser humano muito mais capaz de cuidar das suas finanças. Porque normalmente aquilo que prejudica as finanças da classe média e acima disso, né? E do pobre muitas vezes também, aquela necessidade de comprar para poder pertencer, para poder fazer parte de alguma maneira. E, cara, sendo bem honesto, depois que você compra isso, você não vai sentir absolutamente prazer nenhum, né? Só sente desespero. Então você vai passar o seu cartão imediatamente naquilo ali e no momento seguinte você vai estar ali arrependido, pensando em como é que você vai fazer para pagar, e você poderia ter uma vida muito mais confortável, com menos objetos muitas vezes e com um pouco mais de qualidade de vida, poder aproveitar melhor o seu tempo, não ter que fazer sei lá quantas horas extras. Então, refletir sobre o seu consumo é primordial. Eu confesso que eu demorei muito tempo para aprender a fazer isso. Uma das coisas que eu mais demorei na vida foi refletir sobre o consumo, né? E quando eu consegui refletir sobre isso, para sempre ficou muito mais fácil guardar dinheiro, ficou muito mais fácil investir o meu dinheiro, porque antes eu ficava sempre desejando e querendo pertencer de alguma maneira. Daí você se desliga disso e fica tudo mais tranquilo. A segunda coisa que você precisa aprender a fazer é aprender a lidar com a insatisfação e com não ter passivos antes da hora. O que é isso? Então, quando a gente começa a trabalhar,
No primeiro mês de salário, você provavelmente teve uma grande sensação legal, né? Porque provavelmente você nunca tinha tido dinheiro em quantidade razoável para você. Você vai ali e descobre que chegou aquele dinheiro na sua conta e que você pode consumir. Quando esse dinheiro cai na conta, cara, você fica rico por alguns dias ali. Só que depois que passa essa primeira sensação, e é a mesma sensação que você tem quando você recebe um aumento no trabalho, volta a sensação anterior, que é a insatisfação. Então você começa a ter fluxos, né, de alegria, né, quando você vai promovido ou quando você recebe o seu salário ali, e um decréscimo dessa alegria com o passar dos dias, quando você vai gastando, ou, né, quando realmente você está muito tempo já parado naquele mesmo emprego e que não tem grandes aumentos. Então, a única coisa que você precisa se lembrar é que em algum momento da sua vida você já teve menos dinheiro do que você tem hoje. Pelo menos se você está em idade produtiva. Porque se você não está em idade produtiva, não. Se você é um adolescente, talvez você esteja no momento que você teve menos dinheiro na vida. Pode ser que tem um mês que você ganhou mais, outro mês que você ganhou menos. Mas para quem trabalha, no geral, a gente vai tendo uma progressão até chegar em determinada idade. Como era a sua vida quando você começou a trabalhar? Te faltava dinheiro ou te sobrava dinheiro? Nunca sobrou, né? Sempre fica faltando. Então a insatisfação é eterna. E aí o que você precisa fazer é tomar cuidado para não cair nessa armadilha e começar a achar que no primeiro mês que você ganhou dinheiro ali, ou que no segundo, terceiro, que você pode começar a gastar feito louco. A maioria das pessoas vão ali, compram um carro que elas não podem pagar, é o tal do médico pobre do áudio, né? O cara tem ali, a única coisa que ele tem é dinheiro para pagar uma parcela de um carro, não tem mais nada na vida. O médico, engenheiro, um monte de gente que ganha mais dinheiro. Essa pessoa pega e imobiliza tudo aquilo ali, então ela coloca o dinheiro dela para trabalhar pelos passivos, ela não aproveita a vida, muitas vezes mora num aluguel mais caro que poderia bancar, compra um carro mais caro do que poderia bancar, vai em bares mais caros do que poderia bancar, e ela acaba trabalhando a vida inteira sem construir absolutamente nada, simplesmente porque ela não sabe lidar com essa insatisfação de não poder consumir uma coisa ainda, ou de ver outra pessoa fazendo e não poder. Quando eu comecei a trabalhar, né, e que eu comecei a ganhar dinheiro, quando eu cheguei à carreira de executivo ali, porra, todos os meus amigos tinham carros de luxo, a galera já tava ali comprando a primeira casa em condomínio fechado, e eu dando aquela segurada, tentando investir o meu dinheiro para formar patrimônio. É óbvio que tinha uma insatisfação que vinha dentro de mim sempre, né, e aí você começa a pensar assim, meu Deus, cara, e se eu nem chegar a ganhar dinheiro, e se eu morrer antes de construir um patrimônio ali? Só que aprender a lidar com esse sentimento de que você não vai ter tudo que você quer simplesmente porque você pode naquele momento, é uma coisa que vai te ensinar a dosar, e você vai sentir cada vez mais prazer, né, nas coisas normais da vida, vai sentir prazer ali quando você consumir uma coisa tranquila. Então, a regra de ouro que vai ser repetida desde o primeiro conselho é: compre tudo à vista, não saia se endividando. Se endividar é extremamente perigoso. Ah, Raul, mas minha casa, tal, não. Sobre financiamento imobiliário, já fiz um vídeo aqui, pode valer a pena em alguns casos, mas do restante, cara, tudo à vista, evita colocar o seu dinheiro para trabalhar pelos passivos. A terceira decisão que eu tive que tomar aqui foi conviver com pessoas melhores do que eu. O ser humano tem uma sensação muito agradável de quando ele é a pessoa que se sente mais poderosa na mesa, ou a pessoa que se sente mais capaz na mesa, né? É muito difícil pra gente saber que outra pessoa é melhor do que a gente em alguma coisa. Só que quando você começa a conviver com um monte de gente que diz amém pra tudo, e todos os seus amigos que te acham que é o cara mais legal do mundo, porque você é o cara que tem um salário maior, ou porque você é a pessoa mais estudiosa entre eles, ou porque você é a pessoa que mais chegou longe na vida, você começa a se sentir muito bem, muito confortável nessa posição. E o conforto é uma das piores coisas que o ser humano pode ter em relação à convivência. Então, assim, é claro que você pode ter os seus amigos de colégio, você pode ter os seus amigos de ir pra resenha, de ir pra um boteco e tal, mas você nunca deve tirar do seu círculo de amizade aquela pessoa que te faz se sentir provocado. Ah, Raul, o que é isso? É uma pessoa que tem mais dinheiro que eu necessariamente? É claro que não, né? Tem gente ali que, um amigo seu que ele é muito mais estudioso, que ele se dedica muito mais, e que ele lê muito mais, e que ele conversa muito mais sobre coisas da vida, e que frequentemente ele te corrige com informação ou com outra, tenta te levar para algum lugar, ou mesmo uma pessoa que sim, tenha mais dinheiro que você, esteja num trabalho melhor, né? Vocês começaram no mesmo bairro, na mesma escola, hoje em dia o cara tá lá em cima, você tá num ponto ali que você não consegue. Conviver com essa pessoa vai te fazer bem, porque mostra um vislumbre daquilo que você pode alcançar. A gente, quando nasce na classe média aí, na classe média baixa, na classe média mesmo, ou na pobreza, a gente costuma ter uma dificuldade de imaginar como é que é a vida fora disso. Você não tem nem a capacidade de sonhar, porque você não conhece as coisas do mundo. Eu nunca poderia imaginar, por exemplo, que existia um hotel 5 estrelas igual o Roosevelt em São Paulo. Então eu não podia nem sonhar com aquilo, até sonhar era tirado de mim, porque eu não sabia nem que aquilo existia. Então quando você começa a entender que existe um mundo fora daquele que você conhece, existe uma coisa que abre sua cabeça, nem que seja na machadada. Conhecer esse mundo dessa maneira vai te fazer sentir
vontade de chegar naquele outro lugar, vai te fazer ter um incômodo, que é isso, essa insatisfação, aquele incômodo que você vai ter com relação a essa possibilidade, e vai fazer você se dedicar mais para tentar chegar naquele lugar. Raul, a gente já trabalha o dia inteiro, a gente tá falando que precisa esforçar mais, como assim o brasileiro é um dos povos que mais trabalha no mundo? Ah, você não sabia, né? Porque a pessoa, o guru sempre te diz que o brasileiro é preguiçoso, mentira pra caralho, a gente é uma das pessoas que mais trabalha no mundo, tá? Ah, Raul, é um dos países com mais feriado e com menos descanso, é com o pessoal mais faz hora extra, o pessoal sai do emprego, vai vender espetinho na porta do sei lá do que, então tá, a vida do brasileiro é difícil, só que se você só vislumbrar vida difícil, vida difícil, vida difícil, vida difícil, seu vizinho da vida difícil, seu amigo da vida difícil, tal que da vida difícil, que não tem ninguém que chegou no outro patamar, você vai ficar preso nisso pra sempre, porque o ser humano ele aprende pelo exemplo, não tem nada mais que ensina a gente do que o exemplo. Então, por exemplo, você não sabia falar, você chegou e nasceu no mundo sem saber falar, sem saber pronunciar qualquer palavra. Simplesmente observando seus pais, né, falando, ó, isso aqui maçã, e sabendo, uma hora, você acerta uma maçã, alguém te dá uma maçã, você fala, pô, do c... Então você vai aprendendo ali. É por isso que muitas vezes os filhos seguem a profissão dos pais e etc, e aquela coisa toda. Então, se você não tiver um referencial, você não consegue crescer. E uma coisa que consegue manter, né, o pobre no lugar dele pro resto da vida é a falta de referência. Porque assim, a única coisa que o pobre vê que ficou rico ali é um jogador de futebol. Aí ele vai jogar bola, não tem um talento. Eu, por exemplo, não tenho. Aí ele vê ali, o que mais que deu certo? O cara é um menino que formou em medicina. Vai olhar o preço de uma faculdade de medicina é 10 mil reais. Na escola pública tem dificuldade para passar porque não tinha a média superior ali que precisa, porque a maioria das pessoas não tem. Então, ele fala assim, porra, dava pra eu virar médico, jogador de futebol e é isso, já acabou. Não tenho muito mais o que eu poderia ser aqui. Vez ou outra, ele viu uma pessoa que abriu um supermercadinho e funcionou. Então, a referência do pobre é extremamente pequena. E é por isso que impede, inclusive, de sonhar. Então, se você não conviver com gente que te dá outro referencial, que seja alguém ali, ó, de outro lugar e tudo, você não vai conseguir ir pra lugar nenhum. Isso aqui dói, é complicado, porque você vai ter que ver as diferenças, as desigualdades, né? Mas é uma coisa que pode te promover e fazer você chegar em certo lugar. E se eu não conheço ninguém, se eu não tenho essa referência próxima a mim, o que eu posso fazer pra chegar lá? Sempre tem, porque se você tem um emprego, na empresa que você trabalha, tem o gerente e tem o porteiro. Não tem jeito, tem tanto pra baixo quanto pra cima. Todo mundo convive com gente de outros lugares. Se você é Uber, um dia você vai no aeroporto e pega um empresário. Então... Eu acho que até dentro da internet a gente tem tantas pessoas dispostas a trocar ideia, a conversar. sempre tem, é o que eu tô falando. Mas sempre tem uma referência. Se você for atrás, você consegue. Sempre tem, não tem como. Porque assim, é óbvio que é difícil, você não vai conseguir conversar com o Bill Gates. Eu também não consigo, não tenho amigos bilionários em dólar, assim, a rodo no meu círculo de amizades, né? E o primeiro amigo bilionário que eu tive foi recente, não é uma coisa que eu tive na vida, a vida inteira. Só que você vai de um acesso pro outro, de um acesso pro outro, de um acesso pro outro, você vai chegando num lugar. Às vezes você pode frequentar um lugar que essa galera frequenta, se você conseguir, né? Ou, aprender a pescar, sei lá, qualquer coisa. Tem gente em tudo quanto é lugar. Então, o mundo, ele propicia essas pessoas. Só que às vezes você quer se distanciar daquelas pessoas, porque instintivamente seu cérebro fica assim, porra, sai fora, isso aqui não é pra você, é um pessoal muito rico e tal. Para de fazer isso. Não busca um lugar confortável, busca o desconforto. Mas eu não gosto de conviver com gente rica. Mas é bom, convive que é legal, que vai te abrir a cabeça. Não precisa ser o rico chato, né? Às vezes vai ser um cara legal, gente fina, quer trocar uma ideia com você, aproxima, troca uma ideia com seu chefe aí, com o patrão da sua empresa, faz uma amizade. Então a quarta decisão que eu precisei tomar foi nunca deixar de aprender. Tem uma coisa que eu vi acontecer em diversos lugares e ainda vejo, né? Se você pergunta para alguém que conseguiu sair de uma pobreza ali e chegar num determinado lugar, se essa pessoa ainda estuda, normalmente a pessoa fala, pô, quando eu estudei para passar no concurso ali, foi tão cansativo que eu nunca mais estudei. Aí até o médico, né? Nossa, eu estudei pra caramba, cheguei ali, quando eu consegui me formar, aí agora é só trabalhar, não preciso mais estudar, graças a Deus. E assim você vai ver a maior parte dos profissionais falando, né? Com exceção a um ou outro ali. Acontece que se você deixa de se aprimorar, você tá parando e estacionando a sua vida num lugar específico. Então, assim, se tem uma coisa que eu gasto dinheiro hoje em dia é com conhecimento. Então, faço curso em site sales, sei que lá, todo dia vou fazer aprofundamento em empresa, estudo legislação tributária de países diferentes. Então, todo dia eu tô procurando alguma coisa para aprender. E por quê, né? Porque esse aprendizado, em vez ou outra, é o que vai te dar aquele estalo de falar, putz, eu posso mudar de área aqui, ou não, tem uma especialização dentro do meu mercado de trabalho que tá pagando mais e tal. E muitas vezes as pessoas mais pobres e a classe média ali deixa de estudar porque enxerga o estudo como uma ferramenta para se conseguir um emprego, né? E não é culpa sua. A gente é ensinado isso na escola. Então, assim, você vai estudar isso aqui, você conseguiu um emprego. Isso aqui, você conseguiu um emprego. Isso aqui, você conseguiu um emprego. Conseguiu um emprego, parou. Porque o objetivo da escola, no geral, do jeito que ela é configurada hoje em dia, é treinar operário, né? Você pega ali, o sininho toca determinado horário, 9 horas da manhã. E ali tá todo mundo uniformizado, com a mesma roupinha, a gente vai comer e é 15 minutos, a gente volta pro nosso trabalho.
trabalho ali, estuda aquilo, matemática, português, papá, não tem nada de errado com a grade curricular, mas é simplesmente, tem errado, mas não posso falar que eu não sou pedagogo, não vou ficar dando pitaco naquilo que eu não sei. Então, a gente é treinado para isso, e aí você doutrinou que o objetivo da sua vida era conseguir um emprego, ou era conseguir uma área de trabalho, era conseguir se especializar em uma coisa só. Só que não é, você pode fazer muita coisa, uma vida humana ela é muito longa. Eu vou te falar, eu já fiz de tudo, já fiz desde criar site de freela, a ter uma editora de quadrinhos, a mexer com cobertura de música, a trabalhar em jornal, e depois edição de foto, e sei lá o quê, e hoje em dia eu sou empresário, não tem nada a ver mais com o que eu fazia anteriormente, mas é porque você vai se movimentando. Se você para de estudar, você parou o movimento, você parou de crescer e evoluir o seu cérebro. Ora, quanta coisa você foi capaz de aprender nos últimos anos que você fez na escola ali, né? Todo dia você voltava para casa com 10, 20 informações novas. Ah, mas eu não uso até hoje, né? Os australopitecos, eu não sei nem para que serve isso mais. Eu não uso fórmula de Bhaskara, nunca usei porra nenhuma. Os catetos da hipotenusa. Os catetos da... Eu não sei para que serve os artrópodes, mas não lembro, mas não quero saber. Mas todo dia você tinha uma flexibilidade mental ali. E aí é uma sua zona de maior crescimento, né? Por isso que muitas vezes, quem já engata do ensino médio num ambiente de estudo que permite que ele estude mais e mais e mais e mais, tem uma carreira muito maior do que aquelas pessoas que acabam saindo ali já de um ensino mais técnico e indo pro mercado de trabalho. É necessidade, Raul. Eu não queria fazer um ensino técnico e tal, e ir pro trabalho e não estudar mais. É porque eu trabalho 12 horas por dia, chego em casa e não dou conta de mais nada. Pois é, mas infelizmente vai ter que dar conta. Então, eu sei que é muito difícil, às vezes, você dedicar a fazer outra coisa. O estudo depois do trabalho é uma das coisas mais violentas e agressivas. Ainda mais para as mulheres, né? Que no Brasil, hoje em dia, além das mulheres trabalhar, ir lá para trabalhar, faz as paradas tudo, chega em casa, tem que dar conta ainda de comida, de marido, de pepino, de um monte de coisa. Então, as mulheres têm ainda uma jornada de 7,5 horas a mais que os homens devido à dupla jornada, né? Isso por semana, por conta desse problema aí. Então, assim, é uma situação que é difícil para todo mundo. Só que aí você tem dois mecanismos, né? Você pode falar, Raul, pra c... eu não dou conta mais, eu entendo perfeitamente, tá no seu direito. Ou você pode falar, cara, beleza, eu não quero ficar nisso pro resto da minha vida. Se eu tiver que dar um sangue aqui por mais horas do que eu já consigo, infelizmente tendo que fazer isso, mas pra chegar a um lugar, eu prefiro fazer. E, cara, se você fizer, eu tenho certeza que você vai ser recompensado por isso. Mas não, o patrão não vai aumentar seu salário só porque você sabe mais, porque você tem mais informação. Gente, não precisa o patrão aumentar seu salário. A questão é que quando abre sua cabeça para as outras coisas, você vai enxergar outras possibilidades dentro do mundo que não existiam. Eu falo por conta própria. Trabalhei ali como estagiário, editava fotos, tal o quê. Quando você vai estudando, que eu fui percebendo que existia uma área de gestão, que existia uma área dentro do jornal que pagava mais e tal, e que eu podia migrar de área, porra, minha vida mudou. Porque eu pensei, eu trabalho como um corno aqui, sei lá quantas horas por dia. Os caras chegam ali, ele fica gerenciando o que eu faço. Eu falei, o trabalho dele é melhor que o meu, Porque, pelo amor de Deus, eu trabalho, a pessoa gerencia o que eu faço. Eu fui percebendo que chegar na gerência era melhor. Ou que se eu fosse pra uma área, migrar pra um especialista ali, que era mais profissional alguma coisa, o cara escrevia um texto por dia, eu editava 180 fotos. Porra, não dá pra mim. E, de fato, foi o que me salvou. Porque se eu tivesse a vida inteira ficado ali falando, porra, tô cansado, não dou conta porque trabalhei. E eu estudava ainda, né? Então, trabalhava, estudava ali até meio-dia, não voltava pra casa, ia direto pro jornal, parava pra almoçar, já levava a marmitinha que minha mãe fazia, tava viva, pelo menos, tinha mãe, tava na vantagem. Tava bem. Tava na vantagem, que a comida da minha mãe é boa. Porque o ruim deve ser ter mãe que faz comida ruim ainda. Aí chegava ali... Sua mãe faz comida ruim? Ela sabe que ela faz comida ruim. ruim. É sofrido, pô. Aí então eu já comia ali, ó, carne moídazinha, batata, pá, já comia, já ia trabalhar. Começava ali na hora, só voltava pra casa na rota. E o jornal tem um negócio que leva você pra casa. Eu ficava com preguiça de voltar no ônibus, porque o ônibus eu podia ir embora mais cedo, eu podia ir embora tipo assim, umas 18 horas. Só que aí eu demorava mais umas 2 horas chegando em casa, que é um ônibus pegando no outro, né? Quem mora em Goiânia sabe, você tem que pegar lá na Praça da Bíblia, pega o eixo, chegar em Goiânia, terminar o Novo Mundo, é o ônibus. Então era canseira. Aí eu ficava ali enrolando, por quê? Porque aí o pessoal da rota, a partir das 22 horas, já levava todo mundo que saia a partir das 22 em casa. Então eu ficava ali, lá embaixo, ó, já ia dando livre, ia cutucando os outros departamentos ali, tinha que bater meu ponto antes, né? Porque senão é hora extra que você vai receber, daí o patrão já fica puto, já demite. Então eu ficava ali, maçando barro, mas eu já ia conversando com a galera e ia embora pra casa tardão, mas, pô, imagina, todo dia acordar, sair de casa 5 e pouco, voltar 22, ó, anos e anos e anos e anos. Anos e anos e anos. Aí foi isso que me salvou, porque aí nessa eu fui percebendo, fui entendendo os departamentos e deu certo. Se eu tivesse deixado de estudar, porra, beleza. Tinha tido mais conforto naquele momento. Mas agora eu tava fudido, né? Então não faz muito sentido. Quinta coisa, e estudar não é a escola formal que eu tô falando. É realmente o estudo, apesar da escola formal ser importante. Quinta
E última decisão que eu precisei tomar para deixar de ser pobre, cara, não tem jeito, né? Isso aqui eu sou obrigado a falar. Se você fizer tudo isso e ganhar cada vez mais dinheiro e tudo, e você, mesmo que você chegue a ter um salário de 30 mil reais, que é o sonho do brasileiro normal aí, né? 30 mil reais é o sonho. 15 mil já é o sonho de muita gente. Mas é o sonho do cara que tem 15 mil, que aqui tem muito, é o 30. O sonho do cara que tem 30 é o 100. Mas o 30 mil, acho que é o divisor de águas ali do conforto, porque aí você pode ter um carro legal, pode pagar uma boa educação para os seus filhos, pode comer o que você quiser, pode fazer umas viagenzinhas por ano, vai conhecer o exterior, vai dar uma olhadinha na Disney. A vida do cara com 30 mil é o sonho ali. Mesmo que você chegue nesse lugar, se você depender somente do seu trabalho, se você não fizer investimento, você ainda é pobre. Ah, Raul, como eu sou pobre, sou mais rico que todo mundo do país, eu sou o bichão. É o famoso pobre premium, porque se você ficar sem trabalhar 3, 4 meses, acabou sua vida. E aí você vai voltar para o mesmo lugar de onde você estava. A coisa